No Fórum Regional de Diversificação Econômica, que acontece aqui no Sebrae, em Belo Horizonte, nós tivemos um momento para falar sobre os casos de sucesso. E um deles, aqui com o Jordani Silva, superintendente de Desenvolvimento Econômico de Congonhas, e o Avança Congonhas é o caso de sucesso que foi premiado recentemente pelo Sebrae, concorreu em nível nacional também, e foi apresentado esse plano, né, esse Avança Congonhas durante o evento. Jordani, tudo bem? Tudo bem, Márcio. Obrigado aí pela oportunidade. Ótima noite a todos que estão... Ótima noite, ótimo dia, ótima tarde, né? Vai passar, Tá certo. vai ficar na nuvem aí, né? Então, Mas é um Jordani, prazer estar aqui. É um filho que nasceu de um trabalho de estudo e até muitos não acreditavam no Avança Congonhas, nos moldes, né, que ele foi criado para Congonhas. E o ano de 2024 está sendo muito importante porque, né, primeiro ser premiado pelo Sebrae em nível estadual, ter, né, um momento de, como um prêmio também, conhecer outra realidade em outro país e concorrer em nível nacional também, com 27 cidades, né, de planos parecidos, de projetos parecidos no Sebrae, o que aconteceu alguns dias atrás. O que significa para você no íntimo, né, como um estudioso, como um profissional que é um dos pais, né, desse programa do Avança Congonhas, qual o nível de satisfação, né, nesse momento? E, Márcio, você foi fundo agora, hein? Cara, é uma coisa, um prazer, sabe, indescritível, porque primeiro que eu sou empreendedor há 16 anos, então eu sei muito bem como que é a dificuldade mesmo de se empreender no Brasil, né? Eu sei as dores e delícias de se fazer isso. E o crédito é o que acontece, né? A gente, quando começa a investir, a apostar no nosso sonho, nós, né, colocamos dinheiro nosso. E chega um momento, né, que a gente precisa realmente de um suporte financeiro, porque é um período de adaptação do negócio, conhecer o mercado, a gente mesmo vai amadurecendo, vai aprendendo. E isso sempre é um gargalo, porque quando o empresário opta por usar o recurso próprio, ele está minando, né, o sossego dele lá na frente, se aquilo não funciona. Então, o acesso ao crédito no sistema financeiro é fundamental, não só no Brasil, né? Qualquer país desenvolvido sabe que precisa, por isso, né, nós temos países desenvolvidos com a taxa de juros tão baixa. E o Brasil, infelizmente, nós temos evoluído nas últimas décadas, mas ainda longe, distante. E especialmente as micro e pequenas empresas, que são, né, que contratam milhões de pessoas no Brasil inteiro, que é o maior contratador, na verdade, né, as micro e pequenas empresas. Então, a geração de emprego está na mão das micro e pequenas empresas. Ela tem uma dificuldade descomunal. Primeiro, porque às vezes falta informação mesmo, às vezes falta dados sobre, né, a própria vida financeira dela. Muitos microempreendedores não são nem bancarizados, o que é um grande problema também, que acaba atrapalhando. E a taxa de juros. O mercado financeiro é muito refratário ao risco. Então, ele sempre opta por empresas que vão garantir, né, aquele pagamento. E a micro e pequena empresa existe uma certa dificuldade. Não quer dizer que ela não vai conseguir pagar. Mas existe. Tanto é que 15% de todo o mercado de crédito brasileiro são para as micro e pequenas empresas. Os outros 85% estão para empresas maiores, só para você ter uma ideia. Então, eu estou dizendo isso tudo porque, obviamente, que quando a gente constrói um programa como o Avança Congonhas, o prêmio chancela uma política, mas que está resolvendo um problema que até o governo federal ainda não conseguiu resolver completamente, né? A gente terminou a palestra agora com o Flávio, da Rapid, mais de 20 anos de experiência no mercado de crédito, e ele falou, esse é o melhor programa que ele já viu nesses 20 anos de experiência. E aí eu preciso acreditar nisso. Aí, falando a sua pergunta, eu só posso ficar extremamente feliz de ter tido a oportunidade de participar da equipe que construiu isso. E agora a gente sabe que é possível escalar, é possível que outras cidades façam. Então, a gente pode ampliar ainda mais os bons resultados que estamos tendo em Congonhas. E olha só que bacana, né? Porque primeiro eu fiquei sabendo que a Federaminas está quebrando cabeça para buscar um meio de crédito para os seus associados. E aí procurou, depois de conhecer, né, o Avança Congonhas, eu acredito que tenha sido até um dos motivos de você ter recebido o convite para participar, né, desse fórum de diversificação, procurou para ter as soluções apresentadas por você, no caso de sucesso do Avança Congonhas,
para ajudar a formatar esse programa para a Federa Minas. Então, a solução já está aí. E eu achei interessante também, porque no final agora, logo após sua palestra, foi anunciado pelo Gilmar que nós teremos um outro fórum programado para o final desse ano, para justamente falar de crédito para pequenas e microempresas. Então, assim, é uma necessidade, né? É uma necessidade. Aí vem mais um ponto aqui. Entrevistava você alguns dias atrás, um dia que teve o prêmio em Brasília, e você falou assim, cheguei meio desacreditado lá. De repente, todas as salas estavam voltadas para quê? Para a solução que a Avança Congonhas apresentou. Falou, opa, eu acho que vai dar para ganhar o prêmio. Aí já fiquei entusiasmado, né? Todas as iniciativas... Porque, na verdade, Márcio, é um grande gargalo nacional. Porque as micro e pequenas empresas, elas não representam esse risco gigantesco. Tanto é que hoje nós temos aí 23 milhões emprestados pelo Avança, mais de 720 operações de crédito, e hoje nós estamos com uma inadimplência de 0,09%. Nós toleramos uma inadimplência de até 3%, 5%, né? Porque a gente planeja o recurso para isso. Mas nós estamos chegando a 0,09%. E às vezes alguém fala assim, mas vocês estão emprestando para empresas que têm condição de pagar. Não é verdade. Aliás, a gente empresta para quem tem condição de pagar, obviamente. Mas não é verdade que nós estamos escolhendo os clientes estrela, que é o que a instituição financeira normalmente faz. Porque nós temos, de 309 microempreendedores individuais, 80% deles nunca acessaram crédito. É a primeira vez. Ou seja, não tem um histórico que pode comprovar esse baixo risco. Então, o que a gente entende? Que o programa ele resolve um problema que precisa, sim, ser trabalhado, né, como uma estratégia nacional. Primeiro, obviamente, buscando a baixa dos juros. A gente precisa reduzir o custo Brasil, né, a gente enquanto sociedade. E aí, quando o município faz isso, né, entregando um crédito produtivo, e aí, Márcio, é muito importante porque nós já retornamos 5 milhões e 600 mil para o cofre da prefeitura, dos 23 milhões emprestados. Então, o crédito produtivo ele tem essa capacidade de dinamiza a economia. Nós temos empresas, nós estamos gerando aí segundas empresas, R$800 mil a mais de faturamento na junção das 700 empresas, o que representa, obviamente, aumento de arrecadação própria. E a gente ataca um problema que hoje nós estamos discutindo aqui, que é a diversificação econômica, porque nós temos uma grande fatia da nossa arrecadação vindo do minério. O nosso maior objetivo é aumentar a arrecadação própria. As micro e pequenas empresas nos ajudam nisso. E um ponto importante é que o dinheiro aportado ele retorna, diferente de outros investimentos públicos, onde você coloca o dinheiro e ele encerra em si, e ainda gera outros custos. O crédito produtivo ele retorna. Obviamente que você precisa criar ações para que isso continue sustentável, mas hoje nós já temos aí uma provisão de que, pagando a instituição financeira, aceitando aí uma inadimplência de 3%, que ainda não estamos vivendo, nós ainda vamos voltar para a prefeitura R$500 mil no final de todo o ciclo. O projeto se apresenta sustentável financeiramente para a prefeitura. Então, não tem como a gente não ficar super feliz, que talvez a gente nem tinha noção de que estávamos construindo o que a gente chegou no final. E aí, eu queria aproveitar aqui para agradecer e parabenizar toda a equipe da prefeitura, né, porque é fundamental que você tenha a parte técnica, né, procuradoria, controladoria, e o patrocínio do prefeito, né, o Dr. Cláudio, obviamente, para essa iniciativa, porque sem o patrocínio da alta gestão, né, a superintendência está abaixo da secretaria, a gente não consegue avançar assim. E a cidade também que abraça, né, os empreendedores que pegam. Hoje nós temos uma questão com os agricultores, que eles estão inseridos e ainda não pegaram. Então a gente ainda está tentando quebrar essa barreira de confiança, né, no projeto. Bem, é um dos passos, né, para essa diversificação econômica, um passo muito importante, né, mas tem muito que caminhar ainda, né, Jordânia? É um tema muito abrangente, né, falar de diversificação econômica numa cidade mineradora. Mas essa cidade já tem um solo fértil, né, que é ter o Cefem. Quantas cidades gostariam de ter esse Cefem, né, para poder dar esse passo inicial e ter esse recurso para alavancar? É isso que você falou, é importante. O que nós temos trabalhado lá, e obviamente com toda humildade possível, é tentar criar projetos, Márcio, que deixem problemas para trás. Porque se a gente continuar a cada ano discutindo as mesmas questões,
é porque realmente as nossas ações estão arranhando no problema. A diversificação econômica, é o tema do fórum, ela é desafiadora. Eu até disse na palestra que, muito além da necessidade de diversificar por conta do setor minerário ser tão pujante, existe uma necessidade também, enquanto sociedade, e vale para qualquer cidade, de ampliar a matriz e de ofertar várias oportunidades para a sociedade, porque nós somos pessoas diferentes, com desejos diferentes. Mesmo se a mineração não fosse, né, tão grande e representasse tanto, ainda assim teríamos que buscar novas oportunidades. Aí, voltando na questão, nós precisamos deixar esse problema do crédito para trás em Congonhas. Ou seja, hoje nós temos uma linha que vai garantir que o ambiente de negócios da parte financeira de acesso a crédito em Congonhas é melhor do que a maioria das cidades. E aí a questão da CEFEM é fundamental, obviamente, é um privilégio que a gente tem um recurso assim, mas eu gostaria de salientar porque o que nós fizemos foi usar o recurso principal para emprestar, tirando o risco da instituição financeira, por isso os juros de 0,5%. Nós pagamos o banco para analisar e operar o crédito e cobrar, obviamente. E que é um serviço fundamental no sucesso do negócio. Porque você do negócio, o empresário falando, no sucesso da política pública. Por quê? Esse contato com o empresário é fundamental para que ele continue pagando, para que ele pense que é o recurso da prefeitura, mas que ele precisa pagar para o coleguinha do lado receber. E aí a questão financeira, Márcio, hoje é possível a gente levantar que com muito menos do que nós aportamos é possível rodar o microcrédito. Então, mesmo a cidade que não tem CEFEM, ela pode sim debruçar nessa solução. Obviamente, não vai ser esse volume todo que nós estamos falando. Eu até mencionei lá dentro, que eu posso estar incorrendo em erros aqui, mas nós temos emendas parlamentares, não é? Obviamente tem um regramento com relação à saúde e educação, mas por que não as emendas parlamentares serem direcionadas para as linhas de créditos municipais? É possível. A gente precisa trabalhar para que essas coisas aconteçam. Eu costumo dizer, Márcio, que dinheiro nunca é o problema. O que falta realmente são projetos estruturados, bem descritos e que realmente entreguem resultado. Então, eu acho que, mesmo as que não têm CEFEM, podem empreitar iniciativas dessa. Obrigado, Jordani. Eu que agradeço, Márcio. Um abraço. E você pode acompanhar tudo deste segundo Fórum de Diversificação Econômica nas redes aqui da Federaminas, né, no nosso YouTube, que está transmitindo esse podcast, e também pelas redes do Fórum de Desenvolvimento e Diversificação Econômica.